Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Vou convidá-los à leitura de mais um texto que se encontra em meus blogs Comportamento Crítico e Ser Escritor. Fiz aqui a impressão do mesmo, Fantasias Sexuais. Como vocês sabem, eu sou autor de alguns livros sobre sexualidade, sexo, e escrevi recentemente esse texto, que me parece que é um tema extremamente relevante. Pois bem, o sexo ele está mais voltado à reprodução da espécie. E se fôssemos somente pensar em termos da mecânica da coisa, seria algo extremamente fácil, extremamente tranquilo. No entanto, qualquer psicólogo ou médico que trabalhe nessa área, ou qualquer pessoa que observe a natureza humana nesse aspecto da sua sexualidade, há de vislumbrar com facilidade que o menos importante acaba sendo a mecânica. Claro, há aqueles indivíduos que às vezes têm alguma dificuldade de funcionar contento no ato sexual. Mas mesmo quando está tudo ok, tá? O mais importante não é a genitália propriamente dita, e sim o cérebro. O que me levou uma vez a escrever, até em termos de metáfora, que o mais importante órgão sexual humano seria o cérebro, aqui na nossa cabeça. Por que do uso desta metáfora? Porque tudo começa e termina aqui, quando se trata de sexualidade. E aí entram as fantasias sexuais. A brincadeira, porque um dia nós fomos crianças, depois, quando nos tornamos adultos e começamos a nossa vida sexual, não deixamos aquela parte lúdica, ela está ali, num cantinho armazenada. E é a partir dessa parte lúdica que nós obtemos prazer com a nossa sexualidade. Existem inúmeras fantasias, inúmeros comportamentos distintos. Nós temos comportamentos sexuais que para um determinado casal será algo indiferente, não vai sair da rotina, não vai acrescentar coisa alguma. E o mesmíssimo comportamento para outro casal seria algo... Então, cada casal há de buscar a realização das suas fantasias ou não. Detalhe, a fantasia ela tende a proporcionar prazer, mas não necessariamente a sua realização seria o mais indicado. Algumas fantasias, como outras brincadeiras, elas devem continuar no âmbito da brincadeira, da fala, meramente da fantasia, da imaginação, e não da concretização. Quem há de decidir se há de concretizar, de tornar real uma determinada brincadeira sexual, uma determinada fantasia, é o próprio casal. E com os devidos cuidados, pois aquilo que pode ser altamente prazeroso na imaginação pode ser bem desagradável muitas vezes na prática. Então essa ponderação caberá ao casal. E os comportamentos sexuais hoje, variam enormemente. Inclusive, práticas sexuais consideradas no passado normais, totalmente normais, passaram posteriormente a serem consideradas práticas doentias ou mesmo criminosas. E o inverso também. Veja o caso do homossexualismo, o comportamento sexual que envolve duas pessoas do mesmo sexo. No decorrer da nossa história, ele vem passando por sucessivas mudanças no sentido de como as pessoas, como a sociedade encara esse comportamento. Se nós somos, por exemplo, para a Grécia Antiga, Atenas, na época dos filósofos, era comum haver ginásios onde os jovens do sexo masculino treinavam nus, enquanto que homens ficavam apreciando esses jovens treinando e havia uma paquera. Ali, além da questão do homossexualismo, nós teríamos mais especificamente a pederastia, que seria o interesse de um homem adulto por um outro jovem, um homem
que um macho jovem, digamos assim, que ainda não é um homem, não, uma criança, um adolescente. Hoje se encaixa como pedofilia, hoje entraria como comportamento doentio ou mesmo um comportamento criminoso. Mas na Grécia Antiga a pederastia era algo normal, inclusive incentivado em cidades como Atenas. Se nós formos para Roma antiga, e pensarmos ainda na questão do homossexualismo, nós teríamos que era permitido desde que o cidadão romano não fizesse qualquer prática que o tornasse passivo, né? Ele deveria ter qualquer prática sexual ativa. O escravo, aquele que não é o cidadão romano, esse poderia assumir as práticas passivas. Posteriormente, e bem mais recente na nossa história, esse comportamento foi visto primeiro como pecado, como crime, depois como doença e mais recentemente ao status de normalidade e naturalidade. Então vamos passando as eras históricas e as coisas vão mudando. Eu citei um comportamento sexual, mas tem tantos. Você tem desde aqueles que vão a um sadomasoquismo leve, tipo cera derretida no corpo do parceiro, alguns tabefes no corpo do parceiro, umas palmadas. Tá? Nada que entre no nível da agressão, por favor. Tá? Estou falando em termos de um consentimento mútuo, tá? Um sadomasoquismo leve. Tá? Entra nessa parte das fantasias. Você tem a questão do voyeurismo e do exibicionismo em relação a você mostrar ou observar certas partes do corpo da pessoa. Você tem N tipos diferentes de comportamento, eu listei vários no meu livro Sexo, Sexualidade e Sociedade, e cada um desses comportamentos, eles podem reivindicar um certo grau de prazer para o casal ou para a pessoa solitariamente. Alguns, no entanto, como eu falei, vão entrar na questão da doença ou da parte criminosa. Hoje, por exemplo, eu não vejo como defender o comportamento de uma prática sexual com um cadáver. Mas nós temos isso registrados em diversos livros de psiquiatria e outros. Então, certas práticas não seriam recomendáveis, sejam por estarem no momento histórico presente dentro de um comportamento criminoso ou dentro de um comportamento doentio. Mas, excluindo essas vertentes, havendo um interesse, havendo o tesão, havendo um acordo entre o casal, me parece importante você experimentar novas práticas sexuais, e transformar o relacionamento sexual numa brincadeira, numa diversão, em algo lúdico, pois saindo da rotina diária, é que o relacionamento irá prosperar. Caso contrário, imaginem, por mais que você goste de uma pizza calabresa, imagine você ter de passar 5 anos da sua vida, e olha, estou sendo até comedido, 5 anos comendo no almoço e na janta somente pizza calabresa. Parece meio intragável, não? E, no entanto, algumas pessoas propõem fazer da sua vida sexual, uma vez casados ou noivos, exatamente isto. Passar um determinado período de anos sempre fazendo exatamente a mesma coisa. Não ousando investir em novas descobertas, em novas experiências. E isso acabará gerando, inevitavelmente, que você busque, se naquele restaurante só me servem pizza calabresa, você vai buscar o quê? Um outro restaurante, mesmo que seja para voltar a comer pizza calabresa, só que trocando o restaurante. Então, em vez, saindo dessa analogia, essa metáfora, por favor, se a gente for pensar em termos de pessoas, os relacionamentos sexuais são a mesma coisa. É importante investir na variedade de comportamentos e a fantasia
na sua realização, quando possível, é muito importante para a saúde sexual do casal. Bem, eu tenho livros sobre o tema e tenho esse artigo que eu convido à leitura. Espero que o papo, que foi até bem pequeno, eu quis mais lançar uma ideia para ser pensada, espero que tenha sido agradável. Bem, no mais, convido então a visitar o meu site, o www.doutorsilverio.com, onde há link para outros vídeos, artigos e para a página de compra da editora, onde poderá adquirir meus livros e serão enviados pelos correios. Ou, se preferir, poderá comprar a versão eletrônica para ler no seu aparelhinho. Bem, muito obrigado pela presença. Até mais.